Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. É com muita alegria que estou aqui para vos visitar através deste vídeo, né? Partilhar um pouco daquilo que foi a minha oração com o tema que me foi dado, este subsídio sobre a Dilexit Nós, particularmente neste capítulo 3º. E quando eu rezava, imediatamente eu associei e fui lembrando assim de um conteúdo que nos foi passado e que Deus nos dava na revista Escuta do ano de 2022, portanto o ano dos nossos 40 anos como vocação. A primeira ideia que a Dilexit Nós traz para nós e que o Papa Francisco quis frisar para nós foi a ideia do coração. Então o Papa Francisco, que na sua preocupação durante todo o seu pontificado, foi nos trazer o rosto de misericórdia do Senhor, tanto que até inventou a palavra misericordiar. Portanto, era muito frequente no seu papado ele falar da misericórdia de Deus. Havia uma preocupação, ele tinha compreendido ao observar a humanidade da sua longa vivência, não é? Que a humanidade precisava conhecer Deus como um rosto de misericórdia. E já no fim do seu papado, não é assim? E também muito perto da sua Páscoa, que ele não saberia, nem nós, não é? Nós recebemos este grande presente que é esta encíclica cujo tema é Amou-nos. E o Papa Francisco vai nos falar muito sobre o coração, vai nos contextualizar a questão do coração e vai nos dizer assim, olhando o mundo mais uma vez, ele diz que o mundo perdeu o coração. E que o coração é o lugar da síntese do ser humano. Ou seja, há realmente uma parte, né, assim, um corpo anímico ou corpóreo que reúne, assim, o que reúne todas as nossas várias dimensões é o coração. E é muito curioso porque na palavra de Deus nós sempre vamos encontrar que a palavra de Deus é viva, eficaz e discerne a intenção daqui dos corações, que Nossa Senhora guardava tudo aonde? No seu coração. Sempre vai remeter para a palavra coração. Então, o coração é o lugar que faz esta síntese de nós, que pega nas diversas dimensões e que nos cola, que nos faz inteiros. Então, aquilo que o Papa Francisco nos aponta muito com esta encíclica é dizer que o mundo está fragmentado. O mundo fragmentou-se. E uma das consequências dessa fragmentação é este isolamento e esta indiferença do mundo. Esta indiferença do mundo. Então, uma indiferença onde falta a misericórdia, e ele nos vai remeter para outro aspecto muito interessante que nós tocamos como a expressão de Deus para nós em 2022, que era exatamente a propósito do envio missionário. Então, o Papa Francisco diz-nos que aquilo que une os nossos fragmentos, aquilo que torna possível experimentar a misericórdia de Deus, é o coração. O coração que faz a síntese, o coração que nos explica todas as coisas, não é? O Papa João Paulo II tem a famosa frase que diz: o amor me explicou tudo. E o amor aqui acaba por ser relacionado com o coração. Então a primeira pergunta que eu deixava aqui como mote era assim: já pensaste como está o teu coração? Já pensaste se naquilo que tu fazes, na missão, está lá o teu coração? Né? Porque os nossos filhos vão dizer assim, o coração, ter o nosso coração na obra. É muito engraçado, não é? Ter o nosso coração na obra. Não diz ter a nossa mentalidade na obra, não diz ter a nossa mente na obra, não diz ter a nossa formação na obra, diz ter o nosso coração na obra. Primeira pergunta, vocês podem pausar ou podem simplesmente dar uma pausa para pensar assim: e o meu coração? Eu já pensei que o coração é um coração da síntese. O que é que está fragmentado hoje em mim e que
que o Papa Francisco, este pastor que tem um olhar profundo, um olhar único sobre a humanidade, porque toca muito toda a humanidade nos seus diversos contextos, não é? Que nos chama a atenção, cuidado com o teu coração. Cuidado, é preciso pôr coração. É preciso que o nosso coração esteja. E o nosso coração, ele tem que unir aquilo que se dispersa em nós. Eu gostaria de ler aqui uma frase de Lexit, que ele vai dizer assim: o homem do ano 2000, isto depois na sequência da revelação da devoção do Sagrado Coração, das aparições de Santa Margarida, Maria Alacoque, não é? Que foi uma resposta de uma corrente jansenista que ignorava muito a misericórdia, este lado, esta infinita misericórdia, este lado do coração, este coração que nos une, que nos faz inteiros, que nos faz únicos. Por isso é que nós somos únicos, por causa deste coração, que ele agrega as nossas dimensões, dando uma unicidade ao ser humano. O homem do ano 2000 tem necessidade do coração de Cristo para conhecer Deus e para se conhecer a si mesmo, tem necessidade dele para construir uma civilização do amor. Então, o Papa dá-nos aqui uma dica muito importante, não é? Assim, a comunidade, ela está sempre atenta às palavras do Papa. E ele fala-nos de uma misericórdia, e de repente fala-nos assim: nós precisamos de conhecer, o homem precisa de conhecer o coração de Cristo para se conhecer a si mesmo. E tem necessidade dele, do coração de Cristo, para construir uma civilização de amor. Não é? Podia ser a expressão: onde não encontras amor, põe amor e encontrarás amor. Esta relação entre o amor e o coração é muito importante. Que é para que nós não tenhamos um apostolado, uma vocação desencarnada. Esta atenção é dizer assim, como é que anda? Porque às vezes queremos fazer coisas e muitas coisas. O Papa vai no final deste capítulo, vai nos dar aí vai nos chamar a atenção. Ele vai nos dizer assim algo que realmente é muito importante que façamos esta reflexão. Poderia-se afirmar que hoje, mais que o jansenismo, né, no número 87, enfrentamos um forte avanço da secularização que visa um mundo livre de Deus. Acrescenta-se a isso a multiplicação na sociedade de várias formas de religiosidades sem referência a uma relação pessoal com um Deus de amor, que são novas manifestações de uma espiritualidade sem carne. Isto é real, no entanto, devo advertir que no seio da própria Igreja o nefasto dualismo jansenista renasceu com novos rostos. Ganhou força renovada nas últimas décadas, mas é uma manifestação daquele gnosticismo que já nos primeiros séculos da fé cristã causava dano à espiritualidade e ignorava a verdade da salvação da carne. Por isso eu dirijo o meu olhar para o coração de Cristo e convido a renovar esta devoção. Espero que possa ser atrativa também à sensibilidade atual e que nos ajude assim a enfrentar esses velhos e novos dualismos aos quais oferece uma resposta adequada. Gostaria aí de acrescentar que o coração de Cristo nos liberta ao mesmo tempo de um outro dualismo, de comunidades e pastores concentrado apenas em atividades exteriores, em reformas estruturais desprovidas de evangelho, em organizações obsessivas, em projetos mundanos, em reflexões secularizadas, em várias propostas apresentadas como requisitos que por vezes se pretendem impor a todos. O resultado é muitas vezes um cristianismo que esqueceu a ternura da fé, a alegria do serviço, o fervor da missão, pessoa a pessoa, a cativante beleza de Cristo, a gratidão emocionante pela amizade que Ele oferece e pelo sentido último que dá à vida. Em suma, outra forma de transcendentalismo enganador, igualmente desencarnado. Então, aqui o Papa Francisco dá-nos aqui algumas
há tensões que nós devemos refletir e não podemos correr o risco de olhar para isto como umas depreciações, mas sim como um pastor que olha para a humanidade, que vê aqui feridas específicas e que nos chama a atenção e que nós como comunidade precisamos estar muito atentos. Estes dualismos porque nós também somos muitas vezes frágeis e permeáveis a estes dualismos, porque nós vivemos, principalmente, por exemplo, a comunidade da Aliança, ela vive no meio do mundo. É muito fácil o que é mundano, o que é do mundo, entrar e a gente não se aperceber. Quando dá por ela, nós vivemos e falamos, e se não pararmos diante de Deus, nós estamos com uma dualidade. Queremos fazer uma coisa, mas fazemos outra. E queremos fazer muitas coisas que temos que fazer, mas não podem ser desencarnadas. E aqui é importante que nós façamos, quando o Papa Francisco nos fala do coração, ele fala para nós prestarmos atenção desta ternura que ele fala. Será que eu hoje tenho esta ternura da fé, esta alegria do serviço, o fervor da missão pessoa a pessoa? Que são coisas que às vezes nos doem tanto, que nos ferem. Aquilo que nós devíamos amar às vezes nos ferem. Custa-nos a missão pessoa a pessoa. Custa-nos ir falar àquele que não tem as mesmas ideias, que não aceita fácil, que não reage bem e porque muitas vezes nos falta se calhar esta ternura. Será que a gente vai com esta ternura de Cristo? Eu sei que aquela pessoa vai reagir assim, mas ela não está a reagir a mim. Ela está a reagir porque está ferida, não é? Então, o que é que acontece aqui? Muitas vezes nós queremos passar ideias, mas nós não queremos viver na carne. E nós vamos ter com pessoas concretas. Ai Magda, mas eu fui fazer esta ação de promoção humana, eu toquei na carne. É verdade. Que bom, que maravilha. Bendito seja Deus que saímos para tocar a humanidade nas suas feridas. Porque isso é muito real. E ao mesmo tempo que isso nos dá uma grande repulsa, também tem que dar uma grande compaixão. Um doer-se nas entranhas. E aqui eu queria chamar a atenção porque toda a Delexit de nós, para mim, para mim ao ler e meditar e rezar esta encíclica, ficou assim, eu fiquei com esta impressão, que eu não sei se é correta, se é só a minha ideia, mas eu imagino todo o papado, todo o pontificado do Papa Francisco, ele quis deixar muito claro, Jesus ama-nos, Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. E no final ele deixa-nos uma encíclica que ele vai além e diz assim, Jesus nos olhava com misericórdia. Jesus nos olhava era com compaixão. E chegou um ponto que eu não consegui separar uma coisa das outras. Eu disse assim, isto como eu digo, a cereja no topo do bolo. Ou seja, eu para ser misericordioso, eu tenho que ser compassivo. Se eu não olho para a humanidade e eu sinto dor na minha entranha porque a humanidade está longe de Deus, está perdida e eu sou chamada a anunciar aquele que dá sentido, aquele que na carne nos redime. Para eu fazer isso eu preciso me doer nas entranhas. E na revista Escuta, assim em 2022, a propósito do novo envio missionário, o Senhor dá um dom para nós. Primeiro ele diz-nos assim, não vos detenhais com excessivas preocupações sobre a vossa imagem, sobre os vossos limites, sobre os mimimis, não é? Porque a gente tem muitos mimimis. Porque eu fui ferida quando era final. Porque eu tenho falta de autoestima. Porque eu não consigo aguentar. Porque eu não consigo evangelizar pobre. Os mimimi. Deixem-se disso, venham comigo. Eu vos levo ao estábulo do mundo. É muito forte o Senhor diz, eu levo-os ao estábulo do mundo. O estábulo do mundo onde estão os feridos, onde estão os pobres, onde estão aqueles que desconhecem a Deus, perdidos, completamente fragmentados ou ignorados. Eu vos levo lá.
E na adoração o Senhor nos dava o grande dom da compaixão. E se Deus nos dá, é porque nós não temos. E se não temos, temos que pedir. E se é dom, vem dele. Então, esta dor da entranha, não é? Porque a compaixão é uma dor de entranhas, de vísceras. Compadeceu-se, Jesus olhava e compadecia-se. O povo que estava cansado, o povo que estava faminto, o povo que estava perdido, que corria atrás dele. Ora pelas coisas básicas, ora para ser curado, ora para ser encontrado. Seja de que forma corresse atrás de Deus. Agora, a pausa é esta. Como está o meu olhar para o mundo? Como é que eu estou a viver a minha missão? Será que eu estou a vivê-la encarnada? Ou eu estou a viver um bocadinho assim, longe desta ternura? Será que onde eu vou, eu levo tudo, eu levo sempre Jesus atrás de mim? Vem comigo, Jesus, vem comigo. Presta atenção, Jesus, não está a correr bem. Presta atenção, há ali pobres. Dá-nos a sabedoria, presta atenção, Senhor. A missão está aqui. Presta atenção, nós não nos conseguimos ofender. Presta atenção, vem, Senhor Jesus. Tu podes tudo. Tu podes tudo. Como tu me salvaste, salva também aqueles aos quais me envias. O Papa Francisco, ele teve esta preocupação de restaurar, ele tinha muita sensibilidade para a ausência da dignidade humana. São João Paulo II também era assim, uma pessoa extremamente humano, muito sensível àquilo que tornava o humano digno e também que o tornava indigno, a miséria que o desconfigurava, que o dilacerava, que o tornava... E como o mundo se tornava indiferente àqueles que mais dor tinham, não é? Perante tudo isto, não é? Perante tudo isto, o Papa diz assim, pois eis o coração de Cristo. O segredo é isto. E eu queria agora lembrar que nós nascemos de uma experiência com o coração de Cristo. O mundo queria matar o amor. O mundo queria matar o amor. Quando Jesus começou a curar, quando Jesus começou a dar voz àqueles que não tinham voz, o que é que e quem eram os religiosos quiseram fazer? Matá-lo. Queriam matar o amor. Quando na cruz, o Senhor suspenso entregou o seu espírito e o soldado passou lá e viu que já estava morto, tinha morrido, não era? Só faltava uma última coisa, ele quebrava as pernas, mas não quebrou as pernas. Mas furou o coração. E assim pensou que, pronto, eis aqui o momento em que tudo está consumado, não tem mais voz. O problema é que Jesus, sendo homem, sendo perfeitamente homem e perfeitamente Deus, quando eu firo no coração humano, eu posso ferir o coração humano, a carne que morre, mas aí eu toco no divino que não morre. E ficou aberta uma brecha para o céu. Nós nascemos desta experiência. E aqui ninguém percebeu, pensou que era o fim. Exceto aquele soldado que, ao receber aquele sangue divino, que exalou, né, assim, aquele sangue e água, quando que eu acredito que houve ali um hálito do céu, abriu-se uma brecha para o céu e ele levou, foi com o céu. E ele disse, afinal este é o Filho de Deus, porque o que eu vivi aqui não é normal. Mas os apóstolos não estavam lá todos, nós sabíamos que estava lá João, estava Nossa Senhora e outras Marias, mas o resto dos apóstolos não estava. Então, para eles, o desespero foi que não estava. No dia de Pentecostes, eles estavam lá, medrosos, a recearem pela vida deles, em torno de Nossa Senhora. E quando Jesus veio, sou eu, a paz, e soprou sobre eles. E eles nunca mais foram os mesmos homens. Aquele coração que veio ali, toca, vede, sou eu, é carne, sou eu. Mas não sou da mesma forma mais, é o céu. Tudo mudou, girou. Deu a chave e vocês não perceberam. Deixa cá soprar, só para vocês verem. E sopra o hálito deles e o Espírito Santo é derramado e eles, meu, que é isto assim? E foram transformados. Esses somos nós.
E nós somos esses, nós continuamos a ser esses ali que Deus sopra sobre nós, não é? Quer seja quando nós vivemos a nossa experiência com Deus, quer seja porque ela foi aumentando gradualmente, quer seja porque foi uma experiência que nós tivemos naquela hora, mudou, há o A e o B, há uma linha que define 2 momentos, ou eu não posso definir aqueles momentos, mas eu fui-me transformando. Eu recebi algo que eu não sei dizer quando foi a hora, nem como, nem com a intensidade, mas o facto é que eu sou outra pessoa. A minha carne, ela vai sendo glorificada, a minha carne, ela vai sendo transformada também. Porque Deus encarnou. Porque Deus tinha um coração humano e um coração divino. E isso nos salvou. Porque esse coração que já não podia cicatrizar porque já estava morto, o humano, mas o divino manteve vivo. Manteve uma brecha e uma fenda para o céu. Que brota até hoje. Nós nascemos dessa redenção, mas irmãos, será que nós nos lembramos disto? Não fechou. Aquela fenda existe. E a cada pessoa, essa fenda, ela vai ter um hálito, vai ter um odor, vai ter uma graça diferente. Porque nós somos únicos. Este coração torna-nos únicos. Nosso coração humano é único. Mas esse coração é habitado por Deus hoje. Nós sabemos que esse coração é habitado por Deus. Embora não seja como Deus, nós não somos deuses, mas em nós habita Deus. A segunda pergunta para hoje seria essa. Irmão, você crê que este Pentecostes não aconteceu? Acontece cada dia na tua vida? Que Deus não repete, não se repete. Nós não nos repetimos, nós somos únicos, nós temos um coração único, nós temos uma realidade única. Nós temos uma missão única. Você percebe que a partir daquele momento em que fez uma experiência de Cristo, quer ela seja muito palpável, muito real, muito específica, quer a gente não consiga descrever, mas a gente sabe que tem uma história após isso. Que Deus continua a fazer uma história maravilhosa, maravilhosa na nossa vida, maravilhosa. Que nós estamos sempre a tocar o céu. Irmão, você sabe que estamos sempre a tocar o céu? Que é no nosso coração que o Senhor age todos os dias também, porque Ele habita em nós e Ele faz sempre um Pentecostes. Onde será que a gente está distraído, não é assim? Porque a comunidade já nos deu tudo. Deus deu-nos tudo. E através da comunidade deu-nos perfeitamente tudo, não é? Porque nós sabemos que nós temos as nossas obrigações. A Eucaristia, o terço, a adoração, não é? O estudo bíblico, a oração diária e a meditação da palavra, a vigília, o nosso apostolado, não é assim? E o que é isto? São os momentos intensos de Pentecostes. São os momentos intensos de Pentecostes. Porque quando vou à Eucaristia, eu não venho mais só. É impossível assim. Lá acontece um Pentecostes. O memorial, tudo se repete. O Senhor se entrega outra vez. E acontece uma coisa muito interessante na Eucaristia que eu queria frisar aqui. Quando o Senhor na revista Escuta diz assim, deixem de dar demasiada importância, não quer dizer que Ele vai esquecer, que Ele não sabe que nós temos problemas, que não temos limitações, que temos muita dificuldade às vezes em acertar-nos como irmãos uns dos outros, que temos dificuldade em evangelizar. Deus sabe. Mas Ele disse-nos também nesse ano assim, tudo aquilo que Deus nos dá como dom é dele. Nós só devolvemos. Todo o resto, que é meu, que é o meu pecado, que é a minha limitação, que é as coisas que são baixas em nós, que ainda são um homem velho, isso é nosso. Mas Ele disse, dá-me isso. Por que é que Ele diz, dá-me isso? Nós carregamos estas preocupações de coisas que às vezes nós não conseguimos alterar, só está nas mãos de Deus.
E Ele quer fazer isso. Ele quer transformar o homem velho para o novo. Por isso é que a Eucaristia nos alimenta e nos transfigura também. Porque a gente vai lá e deixa no altar, Senhor, aqui está a minha raiva, aqui está as minhas más palavras, aqui está a minha cara feia, aqui está o meu não quando eu não quero evangelizar, aqui está a forma péssima que mais vezes eu desempenho o meu postulado, aqui está a minha falta de responsabilidade de não assumir a missão como minha, aqui está a falta de amor para com os irmãos ou para com a obra, muitas vezes, aqui estão os meus vícios, aqui está as minhas limitações, aqui está, Senhor. E Ele pega nisso e no momento em que o Padre eleva a nós, Ele leva. E tudo é queimado. Assim sopra, e tudo, e vai-se embora. E nós somos alimentados por Ele, mais uma vez, nós recebemos esse hálito do céu e somos enviados. Aí começa a crescer aquelas ervas daninhas todas outra vez, que elas se alimentam como as células tumorais. Aí no dia a seguir a gente tem que ir lá outra vez, toma outra vez, a gente vai lá. Por isso é que a Eucaristia diária. E como às vezes nós somos distraídos, somos resistentes e queremos reter estas preocupações porque achamos que Jesus não nos conhece e não ouve o que a gente diz. Às vezes nós temos esta desconfiança, meus irmãos. No dia a seguir nós levamos aquilo que não conseguimos levar no dia anterior. Às vezes nos distraímos, Deus soprou, a brisa passou ao lado, ou então ele veio um capote que era para não correr o risco de Deus dar-me uma graça e eu ter que mexer os pezinhos e ir à vida, né? Nós fazemos tudo isto. Mas o Senhor, meus irmãos, o Senhor, Ele se derrama. Ele tem este carinho por nós. Ele nos escolheu. Ele nos abençoou. Ele nos resgatou. Não é pouca coisa. E todos os dias Ele fica à espera naquela hora. Todos os dias Ele fica à espera na nossa oração. Todos os dias Ele fica à espera na adoração. Todos os dias Ele fica à espera que a gente vá lá e Senhor, aqui está a minha flor seca. De tudo o que eu não quero mais, Senhor. Eu quero transforma o homem novo. Para ele queimar como incenso e subir naquela hóstia e se transformar em graça, em hálito do céu. Pentecostes diários. Pentecostes na nossa formação pessoal. Quando nos deixamos formar, quando nos deixamos tocar as nossas feridas, assim, toca aqui, Senhor, transforma, toca aí, cura. Nós nascemos da fonte da água viva. E a coisa mais engraçada e mais triste é quando nós nos defendemos de Deus. É a desconfiança de que essa redenção não é eficaz. Ele já nos redimiu. A experiência que eu acho que é mais linda do Pentecostes muitas vezes é a confissão, é quando a gente pecou, a gente não quer ir lá dizer pela enésima vez assim, isto, e a gente sai de lá e o padre levanta a mão no final e diz assim, eu te absolvo de todos os teus pecados, vai e não tornes a... eu te absolvo de todos os pecados. E tem padres aqui que dizem assim, para a gente dizer a última oração, que dá graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia, insondável o seu mistério de amor. E será que a gente crê? Meus irmãos, será que a gente crê na eficácia? Será que a gente já experimentou? Porque eu acho que nesse momento o céu bate palmas. O céu entra em júbilo, bendito seja Deus. Foi lavada. Ou quando ali nós vamos encontrando, ou quando no nosso acompanhamento espiritual a gente leva aquilo para mim, a gente vai dando passos. E a gente se vai reconciliando, e a gente vai olhando assim, meu Deus, lá atrás eu pensava assim, já não penso mais assim. Foi difícil ir ter com aquele irmão, mas como me curou a mim e como curou outra pessoa. É o mistério do Pentecostes, da morte e da ressurreição.
do homem velho que está a querer sempre ficar e da mulher nova, do homem e da mulher nova que tem que surgir nesse cruz e ressurreição, cruz e ressurreição, cruz e ressurreição. E esta cruz e ressurreição ela vai acontecer sempre que nós comungamos. Porque nós somos sepultados. Tem um sacerdote que diz que na igreja ajoelhar e levantar tem a ver todas as vezes que a gente ajoelha, a gente vai lá abaixo ao sepulcro e todas as vezes que a gente levanta, a gente é lavada, levanta com Cristo ressuscitado. Então, essa dinâmica da morte e da ressurreição, eu morro e eu ressurjo nova. É uma dinâmica de Deus, toda a Eucaristia. Por isso é que é uma ação de graças, não é assim? E qual é as graças? A graça de ser perdoada, a graça de ser alimentado, a graça de ser refigurado, a graça de ser transformado. E nós vemos como é eficaz isso. Em tanta gente obra que a gente vê, entrou de uma forma passada um ano, aquela pessoa não está mais igual. E são pessoas que rezam, até nos envergonham, porque a gente vê os passos largos dessas pessoas, dão passos largos. Nós nascemos desta experiência para ao mundo levar esta alegria. Exatamente estas palavras que ele diz, a ternura da fé, uma alegria de serviço, toda a compaixão nos vai dar isto, toda a compaixão nos vai impelir à missão. Nós fomos feitos para a missão. E nós sofremos sempre que nós não vamos em missão. Se eu não vou em missão na minha casa, se eu não vou em missão na minha célula, se eu não vou em missão como formadora pessoal ou comunitária, se eu não vou em missão quando eu vou para o meu apostolado, se eu não vou em missão quando eu vou estudar, se eu não vou em missão quando eu me vou divertir, eu vou sempre em missão. Eu sempre vou em missão. Sempre vou em missão. E a nossa missão parte desta experiência. Por isso é que é tão importante a gente viver a Eucaristia bem. Por isso é que é tão importante ir para a adoração. A adoração é aquela fenda que se abriu na Eucaristia e que fica ali mais tempo. Tipo, aproveita, é agora, porque ela vai girar. Como se fosse algo que gira, né? Assim, aquela ferida de Deus que abriu para o céu e que o céu está a emanar para nós toda a sobrenaturalidade. Nós precisamos da Eucaristia para viver sobrenaturalmente. Nós precisamos da adoração para nós permanecer em estado sobrenatural. Encarnados, mas na carne, não desencarnados. Eu tenho que ser assim muito sério, muito distante. Tudo. Onde está a nossa ternura e o nosso afeto? Onde está a nossa alegria? Nós vivemos de cara de vinagre ou cara de alegria? Ou só fazemos aquele sorrisinho quando entram certas pessoas? Ou só aquele sorrisinho só para quando entra aquela pessoa da obra na... Não. Não, essa hipocrisia não pode existir entre nós. Deus não quer isso. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para experimentar da totalidade, da integralidade, do inteiro, o inteiro. Nós podemos pegar nos nossos afetos, nos nossos sentimentos e não ter receio de nos expormos. Porque Deus nos salvou na carne. E os mais esquecidos, os mais pobres, não é? O estábulo do mundo que o Senhor nos chama, por isso Ele nos dá o dom da compaixão. Se eu não quiser, não peça. Se pedir, Ele vai dar. É um risco. É que Deus ouve, não é? Não é que Deus ouve mesmo. Se pedir, vai dar. E se Ele disse que a gente precisava, se Ele dava, é porque a gente não tinha. Então... nós precisamos de parar e pensar connosco assim, precisamos fazer esta pergunta muito séria, primeiro diante de Deus, levar para os nossos formadores, para quem nos acompanha, partilhar como está a minha vida
Como é que está a minha evangelização, a minha fecundidade missionária? Como está? O que é que falta aí? E com muita coragem dizer a Jesus, eu sei que tu já me salvaste. Eu sei que os meus defeitos não são nada, a todo o tempo, de tanta exposição, de tanta Eucaristia, eu vou ser curada, eu sou amada. Porque a cada instante se cresce, tu cortas. Tu és o médico divino, tu és Pai, tu és misericordioso, tu te enches de compaixão, de entranhas por mim, que me geraste. E eu sou enviada aos outros. Se eu não estou a ver o outro, ensina-me. Nós corremos o risco de, nesta oração, se nós fizermos esta oração, de Deus nos dar isso. E dar trabalho, meus irmãos. A compaixão é um compromisso com a dignidade do outro. Uma compaixão que tem que começar pelos irmãos da nossa comunidade, dos nossos relacionamentos, da nossa verdadeira amizade. Eu não preciso ser o amiguinho, o empático daquela pessoa. Eu preciso ser irmão. Eu preciso querer o bem daquela pessoa, eu preciso buscar o que é bem, eu preciso estar atento ao que a pessoa precisa, eu preciso de ser verdadeiro, ele diz com verdade, não é? Na revista Escuta diz com verdade e na caridade. Porque é assim que Deus nos ensina. Só virá dele se for assim, se for com outras coisas, provavelmente não vem de Deus. E começa na nossa casa comunitária, nos nossos irmãos da comunidade, estende-se a nossa obra até chegar a todos os estábulos do mundo onde nós somos chamados. Meus irmãos, às vezes o nosso estábulo é a nossa família. Nós pensamos que, às vezes, a nossa grande evangelização é a nossa família. E às vezes a nossa primeira grande evangelização, às vezes, é a nossa comunidade. A comunidade de vida e a comunidade de aliança. Porque ninguém dá o que não tem. E só não tem se não pedir. E se não se deixar transformar por Deus. Porque quem se expuser a Deus, Ele vai agir. Ele vai curar. Quem se expuser a Deus, Ele vai transformar. Não tem. A ressurreição trouxe-nos um selo, uma garantia. Não é? Hoje em dia fala-se, dê uma garantia. Pois nós temos uma garantia. A ressurreição é o selo de que, se eu me expuser, vai acontecer. Mas nós protegemos muitas vezes as coisas do nosso coração. Protegemos muitas vezes. Nós não nos expomos à salvação, à ressurreição. Nós não nos expomos porque tomamos muitas vezes por habitual a Eucaristia, ou a adoração, ou o cansaço, ou a formação pessoal, comunitária, as nossas células, as nossas adorações, os nossos eventos, e tudo isso é o Pentecostes. Pentecostes não é quando a gente faz um seminário de vida do Espírito Santo, é Pentecostes, que também acontece aí. Quando nós chegamos ali, nós somos fruto de vários Pentecostes. Todo dia na nossa vida está acontecendo Pentecostes. A partir da morte e ressurreição de Cristo, isso acontece diariamente. Aquela fenda está aberta para o céu. E de Pentecoste em Pentecostes, Dom Henrique Soares dizia outra coisa bem mais forte: de morte em morte, nós chegaremos ao céu. E antes de fazermos uma oração final, eu deixo aqui uma pergunta muito provocadora. Mas realmente são tempos que nos levam, principalmente aqui na nossa missão, a mim particularmente muito, a ter esta reflexão. Será que eu desejo o céu e eu me estou a preparar para o céu? Porque quanto mais em mim for morrendo a Magda velha, mais vem a Magda nova e mais eu me afiguro
me configura Cristo e mais eu me torno perto do céu. À medida que esta amizade, que a gente se vai diluindo e encontrando em Cristo, nós vamos, como suave odor, subindo e nos aproximando do céu. Eu estou a preparar, eu estou a viver uma vida, me preparando para ir para o céu. Porque o Senhor vai nos dando todos os dias uma experiência de céu. Meus irmãos, desejo que realmente, com tudo que o Senhor no seu amor nos dá como vocação, que nós possamos experimentar um tempo novo, que nós possamos pedir esta compaixão para olharmos com o mundo com esta ternura que o Papa Francisco sempre nos chamou a atenção, com esta dor de entranhas de mãe que olha os seus filhos, que olha o mundo, as almas que o Senhor nos confia e toma na mão, toma a dor, não é? Compaixão é sentir a dor do outro e com toda a ternura do mundo nos deixarmos ser curados na missão, no caminho, para que o Senhor nos encontre preparados na hora que partirmos para Ele. É só um instante. Senhor Jesus, nós pertencemos a Ti e queremos Te dar graças pelo dom da vocação, queremos Te dar graças porque nos formas, queremos Te dar graças porque nos recordas da Tua misericórdia, da compaixão. Queremos Te dar graças por cada Eucaristia, Senhor. Esse mistério do céu que se abre para a terra, para nós. Queremos Te dar graças porque a cada Pentecostes, a cada ação diária, em cada evangelização, em cada evento, Senhor, em cada célula, Tu nos fazes experimentar do céu. Tu nos fazes experimentar da Tua mão de ternura, da Tua mão firme. E Tu preparas uma casa para nós, Senhor. Nós vamos experimentando o céu aqui e experimentaremos perfeitamente no céu, onde será tudo em todos, onde te veremos face a face. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Bendito sejas. Queremos Te louvar para sempre, Senhor. Mas não retires o Teu olhar de nós. Amém. Shalom.